neste dia. Porque, às vezes, né, nós olhamos assim, assim, é muito fácil estar aqui na frente, né? Nós sentados aí, e que tem o preletor aqui na frente, fala assim, nossa, facinho. Mas nós sabemos que é uma responsabilidade grande. Mas uma coisa, né, louvado seja Deus, aleluia, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele sempre prepara algo. E eu comecei, né, louvado seja Deus, eu falei assim, bom, eu vou, né, louvado seja Deus, orar ao Senhor, e o Senhor me colocou essa palavra no meu coração. E eu falava com o Senhor assim, Senhor, se esta é a tua vontade, que eu venha trazer essa palavra neste dia 17, o Senhor não deixa ninguém pregar. Eu falando com o Senhor. E ali, né, louvado seja Deus, a diaconisa Patrícia trouxe a palavra, depois a missionária Silvânia. E eu falei assim, Jesus. Mas aí Deus também, eu, né, manuseando a palavra de Deus, e eu fui no Salmo 128. Aí quando foi quinta-feira, o pastor, Salmo 128, eu falei assim, irmã Maria, o pastor já me quebrou. Mas nós sabemos, amados, que a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia. Nós podemos ler, aleluia, uma mensagem 10, 15 vezes, você pode ler, você pode ouvir, louvado seja Deus, mas você nunca irá ouvir a mesma coisa. Você pode ler, mas você, né, o Espírito Santo vai sempre falar contigo de uma forma diferente. Aleluia. E ali eu estava meditando na mensagem que as irmãs trouxeram, né, louvado seja Deus, falando sobre as mulheres, né, louvado seja Deus. A Patrícia trouxe, né, sobre Ana, né, louvado seja Deus, aquela mulher, né, louvado seja Deus, que pedia um filho a Deus, chorava, né? E ali eu comecei, né, louvado seja Deus, você é Jesus. A irmã Silvânia também entrou em detalhe, né, louvado seja Deus, em relação aos filhos, como devemos tratar. Eu falei assim, Jesus, eu estou esperando, né, eu dobrava o meu joelho, eu falando com o Senhor, levantava, né, louvado seja Deus, de madrugada, e falando com o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, para que eu possa passar para a igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí eu comecei a ler a palavra, né, eu falei assim, irmão Jesus, eu trazendo, né, louvado seja Deus, esse versículo, esses versículos aqui, eu sei que o Senhor tem algo de tremendo a falar. Nós sabemos que esse mês, louvado seja Deus, é o mês da família. Família wesleyana. Mas essa mensagem, louvado seja Deus, eu creio que todos conhecem. É uma mensagem que fala, né, louvado seja Deus, de um homem e dois jovens. Nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que o Senhor nosso Deus, Ele constituiu a família. E a família, louvado seja Deus, ela é composta de um homem e de uma mulher. E os filhos, eu estou dizendo, irmãos, um homem, uma mulher, porque vocês sabem que está, né, tendo criado aí famílias, né, não agradáveis aos olhos santos do Senhor. Mas a família que o Senhor constituiu é de um homem e uma mulher, e vem a sua geração, que são os filhos. E nessa palavra, louvado seja Deus, não relata que este homem tinha mulher. É só ele e os filhos, os dois filhos. E nós vemos, louvado seja Deus, que essa passagem, o jovem, o mais novo, chegou para o pai e falou assim, pai, eu quero a parte da minha fazenda. E o pai, ele não falou nada para o filho. Ele poderia falar assim, não, meu filho, ainda não é o tempo da partilha. Porque naquela época, né, louvado seja Deus, né, louvado seja Deus, os filhos só recebiam a herança do pai, né, só usufruía dos bens do pai quando o pai morresse. E ali o pai, o que o pai fez? O pai, ele dividiu, ele fez a partilha e ele deu a parte do filho. E nós vimos, louvado seja o santo nome do Senhor, que este filho ele foi embora. E ali ele gastou tudo o que ele tinha. O pai, sem ter notícia, não sabia para onde o seu filho foi.
determinado momento, né, passando, né, os gozos, os prazeres da vida, né, que ele passava, né, mulheres, bebida, né, eu creio naquela época, e aquele jovem, o dinheiro acabou. E é lá da palavra do Senhor, né, louvado seja Deus, aleluia, que ele começou a padecer necessidade. E ele passou por um processo, que aonde ele passava, aquelas pessoas que no qual ele passou, gastou o seu dinheiro, ninguém queria saber dele. Até o emprego, irmãos, o mínimo, não tinha condição. E esse jovem, aonde esse jovem foi parar? A palavra de Deus, ela revela, louvado seja Deus, aleluia, que ele foi parar num lugar para cuidar de porcos. Foi cuidar de porcos. E chegando lá, né, louvado seja o santo nome do Senhor, ele começou a cuidar dos porcos. E quando, louvado seja Deus, aleluia, ele viu os porcos comerem aquela lavagem, aquela comida ali que vocês, né, já sabem como é que é aquela situação. Ele sentiu o desejo de comer aquela comida. Aquilo ali não era comida, era lavagem dos porcos. Mas ele sentiu o desejo de comer, porque a fome ela é negra. Quando bate a fome, né, a pessoa, né, não tem o que comer, fica numa situação difícil. E nós vemos, louvado seja o santo nome do Senhor, que este homem, esse jovem, ele voltou. Ele reconheceu que ele, né, tinha errado, que ele tinha pecado. E o único meio que ele teve foi de voltar para o seu pai. Nós vemos, louvado seja o santo nome do Senhor, que este homem, apesar de ter perdido uma boa parte da sua herança, este pai recebeu o seu filho amavelmente. A ponto que trouxe, né, revolta ao seu filho mais velho. Aquele filho se aborreceu de uma tal forma que não queria aceitar o seu irmão de jeito nenhum. E naquela época, louvado seja o santo nome do Senhor, o primogênito, ele recebia 2/3 da herança do pai. E o mais novo, ele recebia 1/3. E nós vimos aqui, louvado seja Deus, isso, 1/3 para ele. Mas se ele tivesse família, tivesse filhos, ele não poderia nem usufruir desse dinheiro e dessa herança toda. Ele teria que reservar uma parte, dependendo de quantas filhas ele tem, ele teria que reservar uma parte dessa herança para dar de dote para o casamento da sua filha, das suas filhas. Então ele ficou naquela situação, né? Louvado seja o santo nome do Senhor, ele gastou tudo. Aí veio de novo para receber, né? Louvado seja Deus, para que o pai o recebesse. O pai o recebeu. O pai não interferiu em nada. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aquilo ali trouxe revolta ao seu filho. E nós, irmãos, como nós estamos, louvado seja Deus, no meio da família, nós estamos, louvado seja Deus, aprendendo dia a dia. Louvado seja Deus, aleluia, no como criar, como educar, como, né, louvado seja Deus, nos proceder com a nossa família. Aqui nós temos que o pai, ele deixou, o filho pediu e o pai entregou a herança. Mas nós, nos dias, irmãos, que nós estamos vivendo, louvado seja Deus, nós estamos vivendo nos dias difíceis na face da terra. Mas, irmãos, tem emprego, amém? Eu estou trabalhando, glória a Deus. Eu tenho meu salário, aleluia. Eu posso sustentar minha família, amém? Glória a Deus. Materialmente estamos bem, porque cada um tem o seu emprego, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas espiritualmente nós estamos vivendo coisas terríveis na face da terra. E até mesmo, louvado seja Deus, que eu quero dizer nessa mensagem, até mesmo da forma que nós devemos, louvado seja Deus, aleluia, a entregar na mão dos nossos filhos, né? Louvado seja Deus, quando o filho pede, mãe, me dá isso, mãe, me dá tanto, né? Louvado seja Deus, aleluia. Nós sabemos, louvado seja Deus, que nós, pelo menos
Eu tive 4 filhos maravilhosos, bênção, né? Louvado seja Deus. O Senhor me tirou um, mas eu tenho 3 filhas maravilhosas. Eu louvo a Deus por isso. Amo minhas filhas. Mas o ensinamento que eu dei para eles, quando eles eram pequenos, eu ensinava a eles da forma de como deveria gastar. Louvado seja Deus, aleluia. Tudo que vinha na mão deles, mãe, olha aqui, ó. Ah, quem te deu? Ah, foi de tia, foi de tia. Então eu comecei a ensinar da forma que as crianças devem gastar. Como eles devem proceder. Eu ensinava para eles assim, olha, você gasta X, você guarda X, e eu quero saber o que você gastou. E nós temos que saber, irmãos. Nós temos que saber. Eu não tenho mais filhos pequenos, mas quem tem, eu quero dizer para a amada igreja, cuidado. Observe os seus filhos, porque um dia nós temos que prestar conta deles. Se você te deu 5 reais hoje, e você não tomou conhecimento do que ele fez com aqueles 5 reais, amanhã ele está te pedindo 10. Aí eu gastei, minha mãe me perguntou, eu vou pedir 10. E assim vai. Irmãos, nós temos que ter aquele zelo, aquele cuidado, para que os nossos filhos venham aprender a gastar, a se proceder, louvado seja Deus, aleluia, como uma criança já com responsabilidade. Porque eu ouço muito assim o pastor, né, louvado seja Deus, falar que quando ele trabalhava, né, quando ele começou, né, louvado seja Deus, antes dele se casar, ele recebia o dinheiro dele, uma parte ele sabia o que ia fazer, a outra parte ia para a poupança. E eu fico olhando o pastor falar, não foi diferente comigo quando meus filhos eram pequenos. Eu abri uma cadernetinha para eles, né? Eu não tinha assim para depositar grande dinheiro, mas eu depositava do salário de família, né? O tal salário de família. E eu depositava, quando eles queriam as coisas, eu tinha onde tirar para comprar para eles. E nós sabemos, louvado seja Deus, que nem tudo, irmãos, aquilo que os nossos filhos querem, nós podemos dar de imediato também. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque nós sabemos, louvado seja Deus, que o filho, ele recebe, né? Se você é uma pessoa, mãe, eu quero isso. Mãe, a senhora compra isso para mim? Aí a mãe, eu compro, toma. Mãe, compra isso, toma. E ali, irmãos, ao invés de você estar abençoando seu filho, você está trazendo problema para ele no futuro. Porque ele vai criar, né, louvado seja Deus, querendo tudo para ontem. Ele não vai esperar, né, louvado seja Deus, naquele momento que você não tem dinheiro para dar. Eu sempre falava com meus filhos, quando meus filhos eram pequenos, eu falava assim, mãe, compra isso assim para mim. E eu falava para eles assim, você aguarda. Quando a mamãe puder, a mamãe compra. Mas quando nós falamos assim também, irmãos, é bom cumprir. Senão ele vai dizer assim, poxa, eu pedi assim, mamãe ou papai, que geralmente é a mamãe, né? Geralmente é a mamãe. E a mamãe mentiu. Há tanto tempo eu pedi, a minha mãe nunca me deu. Então nós temos, louvado seja o santo nome do Senhor, que quando nós prometermos, louvado seja Deus, nós cumprimos com a nossa palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí eu sempre falava para eles, olha, é assim, desse jeito que tem que se proceder. E até mesmo, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor, às vezes, né, louvado seja Deus, o pai sai para o trabalho, a mãe fica em casa, aí deixa os filhos, né, louvado seja Deus, saírem, vai para a casa de um, vai para a casa de outro, né, e brinca na rua. Tem crianças que saem, só chega na hora do almoço, daqui a pouco ele passa, não vi nem na hora do almoço mais, eu comi na casa do vizinho, comi na casa do meu coleguinha, e nós sabemos que isso é uma responsabilidade muito grande. Daqui a pouco o seu filho não está nem te reconhecendo mais como mãe. Ele não está nem querendo te respeitar mais como pai. E ali está criando uma situação imensa dentro do seu lar. Daqui a pouco ele vai dizer assim, eu não faço questão de ficar em casa não, que a minha mãe só fica falando isso, falando aquilo, então eu fico na rua, porque aí, aqui na rua eu tenho liberdade. Mas não é por esse lado. Nós vemos, louvado seja Deus, aleluia, que esse filho pródigo, ele chegou para o pai e ele falou com o pai, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti.
fazer, irmãos, essa palavra, louvado seja Deus, aleluia, para as nossas vidas, é fazer com que os nossos filhos, eles reconheçam que erraram. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque nós precisamos estar atentos. Quando eu tinha o meu filho, né, louvado seja Deus, quando meu filho estava com 5 anos, 5 para 6 anos, eu falei, um quintal fechado, e ele sempre dentro do quintal, e eu falei para ele assim, filho, não tinha condição de pagar colégio particular? E tinha, irmãos. Mas é aquele negócio, a vida sem Jesus é uma, e a vida com Jesus é outra. Louvado seja Deus, aleluia. A vida muda. Quando você casa, né, louvado seja Deus, aleluia. E que são, né, louvado seja Deus, aleluia, julgos iguais. É uma bênção. Agora, quando um vai para um julgo desigual, as coisas mudam. Foi o que aconteceu comigo. E eu falava assim, filho, vamos colocar o Érico na escola. Ali no dia, Paulo de Tarso, ali perto de casa, ele, não sei o que, começou a falar. E eu falei assim, Jesus, eu já entendi tudo. Amém. Eu comecei a ensinar ele em casa, ensinando ele em casa. E quando chegou na época de ir para a escola pública, eu falei para meu filho, olha, a partir de amanhã, a mamãe vai te colocar você ali do lado de fora um pouquinho, para você começar a brincar do lado de fora ali, para você começar a conhecer as pessoas, porque você vai para a escola e lá você tem que aprender a se defender. E eu coloquei, no primeiro dia que eu coloquei, veio um menino com um velocípede, quase passou por cima dele. Vocês vejam só a situação, no primeiro dia. E ali, mas só que eu coloquei e eu fiquei observando. E dali ele continuou. Dali ele foi para o portão da vizinha lá. E eu de vez em quando chegava no muro e olhava. Dali ele foi para a esquina e eu chegava e olhava. Dali da esquina ele já foi lá para a esquina, tem um irmão do meu esposo de criação, ele ia lá para a porta dele para brincar. Eu estava lavando roupa, cuidando dele, daqui a pouco eu largava tudinho, corria lá na esquina, às vezes eu corria assim e olhava e falei, ia lá, ué, sua mãe, ele jogando bola, ele largava a bola e minha mãe, a senhora está precisando de mim? Eu falei assim, não, meu filho, pode voltar. Mas quando ele pensava que ele estava brincando lá sozinho, eu estava lá de olho. Porque é bom nós olharmos aonde os nossos filhos estão brincando, com quem estão brincando e que tipo de brincadeira estão brincando. Nós temos que estar atentos, porque o mundo jaz maligno. Então nós temos que estar observando os nossos filhos para que eles não venham mais tarde errar. Se nós virmos, louvado seja Deus, que ele está no caminho com coleguinhas que não agradam, nós vamos já tirando os nossos filhos. Eu sempre falei com eles assim, olha meu filho, você tem que aprender a se defender, mas eu tenho que deixar para que você não fique, né, como se diz, como um menino bobo dentro do quintal. Irmãos, e ali, louvado seja Deus, aleluia, eu sempre orei ao Senhor. Eu não deixava o meu filho, meus filhos escolher as amizades. Eu sempre falava com o Senhor, Senhor, escolhe as amizades para os meus filhos. Não deixe meus filhos escolherem suas amizades não, Senhor. Porque se os meus filhos escolherem suas próprias amizades, eles vão escolher errado. Mas se o Senhor, aleluia, escolher as amizades para o meu filho, tem tudo para dar certo. Aleluia. E eu louvo ao Senhor Jesus, eu perdi o meu filho com 30 anos. Eu louvo ao Senhor Jesus que meu filho nunca me deu trabalho. Eu glorifico ao Senhor. E eu exalto o nome santo do Senhor. Teve pessoas, né, irmãs ali perto ali, que ela passou para o Senhor, né, louvado seja Deus, e ela sempre falava para mim, mas irmã Delita, eu nunca vi o seu filho falar um palavrão, nem mesmo aquela palavra mais corriqueira. Eu nunca ouvi falar. Se ele falava no meio dos colegas dele também para poder se aparecer, eu não sei, né, irmãos? Eu também não vou dizer que nunca falou. Mas pelo menos dentro de casa ele não usava termos de palavrão. Então isso tudo, louvado seja Deus, vem do ensinamento familiar. Porque tem pai que ajuda na educação dos filhos. E tem pais que não ajudam na educação dos filhos. Tem
pais que, se a esposa não pegar, olha, vai lá, leva o seu caderninho para o seu pai ver, ele também não pergunta. Então, eu estou dizendo isso, irmãos, porque assim eu criei os meus filhos. Eles não esquentavam a cabeça, não. A mamãe está em casa. Né? Como o pastor fala, sobra tudo para a mãe. Mas eu glorifico o Senhor. Todos estudaram. Louvado seja Deus, fizeram cursos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas tudo, irmãos, é para a glória de Deus. Tudo isso aconteceu com orientação do nosso Pai Celestial. Aleluia. Porque tudo que acontecia, eu falei assim, não, Jesus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou esperando no Senhor a salvação do meu esposo, eu estou crendo que vai acontecer. Né, louvado seja Deus, aleluia. Eu estou crendo, né, louvado seja Deus, no retorno da Miriam para a presença de Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel para cumprir com as suas promessas na minha vida, como é fiel para cumprir na vida da igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, às vezes eu oro, o Senhor, até a irmã Silvana falou na semana passada, que nós não podemos, né, louvado seja Deus, aleluia, se conformar com os acontecimentos dentro da família. E às vezes, né, o Espírito Santo orando para minha filha voltar para a presença de Deus, eu falei assim com o Senhor, falando assim com o Senhor: Senhor, eu não aceito perder a minha filha para o diabo. E eu não aceito mesmo. E vou continuar não aceitando, enquanto a minha filha não voltar para a presença de Deus. E eu falei com o Senhor, eu falo com o Senhor, eu falei e falo essas palavras, o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu falo com o Senhor: Senhor, perco eu para Ti. Porque se eu perder para Ti, eu sei que é ganho no futuro. Aleluia. Irmãos, é muito maravilhoso quando nós colocamos a nossa família no altar de Deus. Quando nós, louvado seja Deus, aleluia, está dentro do nosso lar está, né, louvado seja Deus, com a nossa família. Como o meu esposo mesmo, louvado seja Deus, aleluia, quando foi para a presença de Deus, ele foi um terremoto dentro de casa. Até o meu pai mesmo, evangélico, ele falou assim: minha filha, não se batiza não. Eu falei assim: não, pai, agora que eu já tomei essa decisão, eu quero Jesus. Aconteça o que acontecer. Mas minha filha, ele falou que se separa, que ele vai se separar de você. Se ele se separar de mim, eu tenho pé e tenho mãos, que eu posso trabalhar e sustentar meus filhos. Mas de Jesus eu não desisto. Aconteça o que acontecer. E assim, irmãos, nós temos que ser. Porque se nós desistimos do Senhor Jesus, é um prato cheio para Satanás agir. Se você fala assim: eu estou deixando Jesus, eu não quero mais, irmão, você está dando brecha para o diabo. Quando você fala que não quer mais, o diabo vai aplaudir. Sou vencedor. Mas nós, louvado seja Deus, temos que ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele já venceu por nós. Nós temos, louvado seja Deus, aleluia, que essa palavra, louvado seja o santo nome do Senhor, eu estive nela, louvado seja Deus, meditando nela. E também eu fui, louvado seja Deus, no livro, louvado seja Deus, aleluia, na passagem de Marta e Maria, louvado seja Deus, aleluia, que no qual Marta, louvado seja Deus, convidou o Senhor Jesus para ir na sua casa. E nós vimos, louvado seja Deus, aleluia, que Jesus chegando lá, Marta começou a trabalhar e arrumando aqui, ajeitando ali, fazendo mil coisas. E a palavra de Deus, ela revela que Maria sentou-se aos pés de Jesus, ficou ali ouvindo o ensinamento. Em um determinado momento, revela a palavra de Deus que Marta chegou para Jesus e falou assim: Senhor, não te importe que a minha irmã fica só aí sentada aí e eu trabalhando. E Jesus falou para ela: Marta, Marta, por que tu estás afoito? Maria, ela escolheu a melhor parte. Aleluia. Nós, irmãos, escolhemos a melhor parte para a nossa vida. Nós escolhemos a melhor parte para a nossa família.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós, louvado seja Deus, quando nós entregamos, né, louvado seja Deus, a nossa vida ao Senhor, nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que o Senhor, Ele entra na peleja em nosso favor. No Salmo, louvado seja Deus, aleluia, 128, que no qual, louvado seja Deus, aleluia, o pastor trouxe na quinta-feira, a minha visão que foi nesse tema, louvado seja Deus, aleluia, dessa leitura, que aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Aleluia. Se você teme a Deus, você será abençoado na sua família. No Salmo 111, versículo 10, revela a palavra do Senhor. Aleluia, que o temor é o princípio da sabedoria e bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Glorifique o Senhor, exalte o Senhor, passe a luta que passar, mas peça sempre para que o Espírito Santo, aleluia, Ele trabalhe na sua vida de uma forma, louvado seja Deus, que você venha entender, compreender a sua família, porque o Senhor, Ele tem bênção para você e tem bênção para mim. As bênçãos estão reservadas para nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós olhamos, né? Louvado seja Deus, as crianças. Nós vemos os pré-adolescentes, nós vemos os adolescentes, nós vemos os jovens na casa do Senhor, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas nós agradecemos ao Senhor Jesus, porque eles estão na presença de Deus, estão se preparando, louvado seja Deus, aleluia, para que no futuro eles venham ter as suas famílias, louvado seja Deus, e saber como deve conduzi-los. Louvado seja o santo nome do Senhor. A glória é de Deus e é para Deus. E Deus se agrada, louvado seja Deus, aleluia. Quando nós, louvado seja Deus, oramos a Ele, pedindo pelos nossos filhos. A minha filha, quando sai pela manhã, eu vou para o joelho. Meu esposo vai levar lá no ponto do ônibus, já vou para o joelho. Jesus, guarda minha filha, dá livramento, dá escape, livra de bala perdida, livra de ser enganada, livra de ser confundida, livra, meu Senhor, louvado seja Deus, aleluia, de assalto, de acidentes, louvado seja Deus. Então nós temos, irmãos, uma grande responsabilidade de orar, de interceder, louvado seja Deus, aleluia, para que nossos filhos, louvado seja Deus, venham ser bênção, louvado seja Deus em nossa vida. Nós sabemos, louvado seja o santo nome do Senhor, que os nossos filhos, irmãos, é dádiva de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, que essa dádiva, louvado seja Deus, aleluia, foi constituída por Deus. Nós sabemos, louvado seja o santo nome do Senhor, a palavra de Deus, ele revela que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E nós estamos vendo quantas mulheres que estão jogando seus filhos na lixeira, dentro do vaso, estão jogando seus filhos. Né? Teve uma criança que foi pendurada até no saco plástico, pendurada numa cerca de arame farpado. Irmãos, cada dia que passa as coisas estão piorando. A iniquidade está se multiplicando. O povo, louvado seja o santo nome do Senhor, que estão na presença de Deus, e está vendo tudo isso, está falando, Senhor, como está acontecendo? Mas, irmãos, tudo isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que Jesus está por vir. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos, nós temos essa certeza que o Senhor Jesus vai levar o seu povo para a sua glória. Vai ser alegria, louvado seja Deus, para os que forem, e tristeza vai ser para aqueles que ficarem. Aqueles que não têm o Senhor Jesus, né, louvado seja Deus, vai ser de grande tristeza, porque quando eles começarem a procurar os salvos na face da terra, que não acharem mais, aí eles vão entrar em desespero. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor, porque
Grandes coisas o Senhor Ele tem feito na minha vida. Grandes coisas, louvado seja Deus, o Senhor. Ele tem, louvado seja Deus, agido de forma que muitas vezes eu falo assim, Senhor, eu sei que eu não sou merecedora, mas o Senhor, por sua infinita graça, por sua infinita misericórdia, louvado seja Deus, aleluia, tem me concedido bênção. Às vezes eu fico assim olhando, Jesus, como tu és fiel. E nós vemos, né, louvado seja Deus, aleluia, que os nossos filhos, né, louvado seja o santo nome do Senhor, eles são, né, louvado seja Deus, aleluia, herança. E herança, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, nós sabemos que é uma herdade. Louvado seja Deus, aleluia. Aquele jovem recebeu tão somente a herança material, dinheiro, mas nossos filhos são herança, porque nós, irmãos, nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Cristo, e por isso, louvado seja Deus, aleluia, nós temos que louvado seja Deus, nos fortalecer dia a dia, para que os nossos filhos possam prosseguir. Nós temos, louvado seja Deus, aleluia, que ser o espelho. Nós sabemos que quando o espelho está lá, quando aquele tamanho gigante, né, que nós chegamos assim, se vestimos e olhamos assim, né, louvado seja, nós vemos de corpo inteiro, os nossos filhos, eles têm que nos ver assim, como se eles estivessem olhando no espelho, né? Eles olham para nós e olham para a sua vida e falam assim, eu estou vendo o meu pai e a minha mãe. Aleluia. Eu quero ser assim, eu quero mudar. Porque quando, irmãos, há uma diferença, louvado seja Deus, os filhos, eles pegam, né, louvado seja Deus, aleluia, tudo aquilo que é de bom. Se nós falamos coisas boas para os nossos filhos, eles vão aprender as coisas boas. Aleluia. Se nós falamos, né, louvado seja Deus, aleluia, coisas ruins, eles vão aprender as coisas ruins. Se nós estamos na presença de Deus e nós não damos exemplos dentro da nossa família, eles estão aprendendo daquela forma. Mas quando nós damos exemplo e eles começam, né, louvado seja o santo nome do Senhor, a querer sair para um lado e para o outro. Aleluia. Nós sabemos que ele é ciente da palavra de Deus. Senhor. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho, ele conhece a palavra, ele ouve. A mãe, quando coloca coloca o louvor em casa, quando coloca em programação evangélica, o filho está ali ouvindo, ele está ali atento, que às vezes a criança, ele é tão pequenininho, mas está ali, não pensa que a criança está ali sentada ali, que pai e mãe estão conversando, que eles não estão participando daquilo que os pais estão conversando, porque estão, irmãos. Não é diferente quando nós colocamos um louvor, uma palavra, eles ali estão atentos, estão ligados. Por quê, irmãos? Porque eles estão ouvindo aquilo que os pais estão ouvindo. Eles estão aprendendo aquilo que os pais estão aprendendo. Mas se colocarmos, né, uma outra música, um algo lá, né, do mundo lá, ele pode até um dia chegar e falar assim, que isso, papai? Que isso, mamãe? Já mudou já? Não é mais o louvor? E nós sabemos que só o Senhor Jesus muda o cativeiro quando a criança, né, começa a ver algo de estranho na vida do seu pai e da sua mãe. Eu louvo ao Senhor Jesus porque a minha mãe, ela criou 11 filhos e está reduzida em 4. Eu sou a única mulher. E tenho 3 irmãos. Um está no hospital da posse. E veio uma pessoa e falou para mim assim, mas ele bebeu tanto, que ele fez assim, olha, ele tem 52 anos, ele não é uma criança. Ele conhece a palavra de Deus, porque às vezes você fala assim, eu não conheço, irmão, mas eu não conheço a palavra de Deus não, porque eu não li a Bíblia, mas você ouviu. Porque quem de nós, você fala assim, você lê a Bíblia toda? Conhece a Bíblia, você já leu a Bíblia? O Espírito Santo já falou com você desde Gênesis, Apocalipse?
Mas nós estamos na casa do Senhor é para aprender. Nós estamos na presença de Deus é para aprender. Louvado seja o santo nome do Senhor. E nós sabemos, louvado seja Deus, aleluia, que o meu irmão está lá. Foi quinta-feira mesmo, eu estive lá visitando ele, graças a Deus ele já saiu do CTI, porque quando ele foi atingido, né, louvado seja Deus, aleluia, que ele estava ali botando sangue pela boca e pelo ouvido, e eu cheguei ali na rua, que falou assim, briga, né, infelizmente briga, e eu cheguei ali na rua e eu coloquei a mão no coração dele, a rua já estava cheia, e eu coloquei a mão no coração dele, e eu falei assim, Senhor Jesus, Tu és o único, por excelência, aleluia, que pode dar mais uma oportunidade para ele. Os olhos dele paradinhos, ele estava desmaiado, os olhos dele paradinhos, o olho aberto, ele bem fechado, sangue pela boca, sangue pelo ouvido. E eu falei assim com o Senhor, quando eu fui na quinta-feira que ele estava na enfermaria, e ele falou para mim assim, Ezelita, segundo livramento o Senhor Deus me deu. Eu falei assim, mas é momento de você se posicionar. Não fique esperando, né, o terceiro, o quarto, o quinto, que um dia você pode perder a sua alma, você pode perder a sua salvação por teimosia, porque não quer voltar para o Senhor Jesus. Aí eu não quero. Irmãos, Jesus chama. Eu costumo dizer, louvado seja Deus, aleluia, que um desviado, eu estou com a minha filha lá, irmãos, eu tenho orado. Ela não sai, não fica em casa. Eu chego em casa, ela está em casa, dentro do quarto dela, vendo televisão. Mas eu costumo dizer que aquela pessoa que é desviado, né, louvado seja o santo nome do Senhor, é como uma pipa. Quem soltou pipa aí, né, os jovens aí que soltaram pipa, sabem como é que é. Até a Patrícia, né? Vai dando linha na pipa e a pipa vai embora, some até de vista. Mas quando vem aquele vidro forte que começa a abraçar, né, para trazer a pipa mais para perto, ele começa a dar aquelas braçadas para poder alcançar a pipa. E eu quero dizer que assim é o Senhor Jesus para com aquele que é desviado. aleluia, Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus, ele vai dançando o quê? Eu estou te chamando, eu estou com amor, eu estou com carinho para com você. Você não quer? Jesus começa a dar linha na pipa, deixa ele. Lá ele quebra a cara, ele arrebenta a cara, quebra a perna, arrebenta braço, e assim vai. Deus vai permitindo. Ele, não vou dizer, não é que Jesus esqueceu dele não, irmãos. Jesus está deixando ele, não quer ir? Jesus deixa ele ir. Mas vai chegar um dia que Jesus vai fazer igual conforme solta a pipa, começa a abraçar. E aí é que a pessoa vai para o estreito. Ou você volta ou você volta. Porque o Senhor te quer de qualquer maneira. Eu te quero. Deus não tem plano de salvação. aleluia, Os pais podem ensinar. Ele pode sentir o gozo, o prazer de estar na presença de Deus. Mas ele desviando, o Senhor Jesus deu corda, deu linha. Mas quando chega o tempo de Deus, Deus começa a abraçar. Aí ele começa a passar pela prova. Aí ele começa a passar pela moenda. Ele começa a passar pelo funil. Ele começa a passar pela peneira. Louvado seja Deus, aleluia. Até que chega um determinado momento e ele fala assim, eu cansei. Eu vou para a presença de Deus que não tem mais jeito. Onde eu quero ficar eu não consigo mais. Está tudo dando errado. E nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele é fiel para confirmar na sua vida, na minha vida, as bênçãos, as promessas aleluia, que Ele tem feito. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não pense, louvado seja Deus, se você estiver, louvado seja Deus, com um filho, uma filha, que está afastado, está desviado da presença do Senhor. Não pensa que vai ficar perdido, porque o Senhor, Ele é Deus para alcançar. Mesmo que o inimigo ele lute, o Senhor, Ele é Deus para resgatar. O Senhor, Ele é fiel, louvado seja o santo nome do Senhor. E nós temos, louvado seja Deus, aleluia, que se o Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor, se o nosso Deus, Ele deixar da forma que está, um dia Ele vai pegar e pegar forte. aleluia, Ou para fazer a sua vontade, ou Ele preparar e tirar da terra.
Então, que nós possamos ensinar os nossos filhos. Escolhi hoje a quem servais. Porque o negócio é sério. Jesus, ele está voltando, né? Louvado seja Deus, aleluia. Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerá. Louvado seja Deus sobre as nossas vidas que estamos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor revela que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que tem cuidado de nós. Esse é o Senhor, aleluia, que quando nós clamamos, aleluia, Ele está 24 horas a nos ouvir. Aleluia. Você pode ter amigos. Você pode ter parentes, parentela, né? Que agora diz que a família é pai, mãe e filhos, né, pastor? Mãe é parentela, né? Já é parente, né? O resto é parente, é parentela, aqueles distantes, segunda geração, terceira, já é parentela. Ah, minha parentela que mora lá. Nós sabemos que o Senhor Jesus te criou para formar família. E tudo que nós iremos passar, que você irá passar para os seus futuros filhos, é o que você e eu temos aprendido aqui neste lugar, na presença de Deus. Porque sem Jesus, irmãos, não dá. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui, louvado seja Deus, aleluia. Nós vemos, né, louvado seja Deus, aleluia. No livro de João 6:37, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor Jesus, ele relata uma palavra, louvado seja Deus, aleluia, para finalizar. O Senhor Jesus relata uma palavra para nós, que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo aquele que virá a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o nosso Deus. O Senhor, se você vier ao Senhor Jesus hoje, por pior pecador que você seja, o Senhor não te rejeitará. Ele é o único que não irá te rejeitar. Aleluia. Lá fora, o mundo pode te rejeitar de várias formas. Na classe social, pode te rejeitar na família. Tem aquele que diz muito seu amigo, mas um dia ele vai fingir que não te vê. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não. Ele é fiel para conosco. Aleluia. E tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, receberás. Que Deus possa, né, louvado seja Deus, aleluia, renovar a fé da amada igreja. Em nome de Deus. Para que nós possamos perseverar neste caminho. Perseverar vendo os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos na presença de Deus. Aleluia. Para isso, é necessário que nós colocamos a nossa vida no altar, para que nós tenhamos a cada dia palavra para passar para os nossos filhos. Amém. Filhos, netos. Precisamos que nós tenhamos fé, para que nós possamos passar fé para eles. Em maio de 2008, o meu filho, devido a orar ao Senhor para que ele tivesse, Jesus escolhesse os amigos para ele só tinha 2 amigos. Um na rua da minha casa e o outro aqui, na Paulo Cerqueira, se eu não me engano, aquela rua ali. E esse jovem que mora ali, ele sofreu um acidente de moto. Ele não tinha Jesus, ele sofreu um acidente de moto. E ele vinha sempre aqui na igreja. Ele ficou muito ruim no hospital. No dia que meu filho tomou conhecimento, aquele jovem
parecia que era mais do que um amigo para o meu filho. Ele tinha, né, aquela amizade formada por Deus. Meu filho chorou muito. E eu sentei com meu filho e falei assim: filho, senta aqui. Deixa a mamãe conversar com você. E eu sentei assim do lado de fora, assim, debaixo do pé de louro que tinha na minha casa, que agora já até secou. E ali eu conversei com ele e falei assim: olha, meu filho, você creia que o Senhor Jesus, Ele tem poder para tirar esse jovem, o nome dele é Lúcio, tirar o Lúcio dessa situação. Mãe, mas ele está muito mal, mas Jesus, Ele tem poder. Irmãos, e Deus fez uma coisa extraordinária. Aquele jovem teve muito ruim no hospital. Ele quebrou, ele teve traumatismo craniano. E ali ele colocou, ele operou e ele colocava prótese dos Estados Unidos, que vinha para colocar. E aquela prótese, quando ele ia para tirar os pontos, estava com bactéria. Irmãos, ele operou 16 vezes aquela cabeça. Ele vinha aqui. A última vez que ele veio aqui, que ele operou, e eu falei para ele assim: Lúcio, você mantém culto hoje? Você tem. Então eu vou, vamos ver, meu filho. E ele chegou aqui, ele começou a conversar comigo e falou assim: olha, ele operou de novo. Aí ele tirou foto da cabeça. E eu falei para ele assim: meu filho, uma coisa eu vou dizer para você. Você tirou foto dessa cirurgia. Essa é a última cirurgia que você fez para a glória de Deus. Aleluia. E ele ficou assim parado me olhando. E eu falei para ele assim: sabe por quê? Porque essa foto vai servir de testemunho. Aonde você colocar as pontas dos pés, você fala de Jesus. E ali, né, louvado seja Deus, ele foi para uma determinada denominação, que eu, fazendo uma pesquisa no dicionário, né, eu soube que é uma seita. E eu falei com ele: meu filho, você gosta muito de pesquisar na internet? Dá uma pesquisadinha na internet, o que significa. Procura no dicionário. E ele pegou, ele foi e tirou não sei quantas páginas e ele levou lá em casa. Eu falei assim: olha, o caminho da bênção está aberto, a porta está aberta. Aleluia. Agora você tem que saber aonde você deve colocar as pontas dos pés. E eu louvo ao Senhor Jesus, porque realmente, irmãos, ele não operou mais a cabeça. E hoje eu entrei no Face, está lá. Postou lá 2 horas lá, Lúcio casado. Casou, irmãos. A cabeça, ele ficou assim, um problema assim, ficou assim meio fundo, porque a única prótese que ficou boa na cirurgia dele foi uma prótese daqui do Brasil. Porque dos Estados Unidos vinha e encaixava, ele não ficava com a cabeça torta. E aqui do Brasil ficava pequena, então ele ficou, foi onde ele ficou, assim fundo. Mas não sei, irmão, só casado. Né? E postou lá, Lúcio casado. Depois olha, Jesus, como é que o menino casou? Tudo isso, irmãos, é Jesus no controle. Que ele possa se firmar na presença de Deus. Aleluia. E que ele possa ser abençoado na sua família. Jovem, você que está esperando no Senhor, adolescente, e você será jovem amanhã. As crianças, os pré-adolescentes, que serão os futuros jovens de amanhã, ouçam o conselho dos seus pais. Ouçam, para que os seus anos sejam prolongados na face da terra. Nunca se desvie desse caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz à celestial mansão. Aquela celestial mansão que nós estamos aguardando a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas que o nosso Deus está com os nossos nomes lá, ó, já preparado para chamar um por um. Aleluia. E eu creio nisso. Irmãos, e assim, eu louvo,
E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter falado grandiosamente em cada coração. Medite, fica firme nas promessas, cuide dos seus filhos, orem, não deixe de orar, não deixe de interceder, não deixe de ensinar para eles o caminho da salvação. Mesmo que eles venham se desviar, eles podem desviar, mas um dia ele vai reconhecer, como esse filho pródigo voltou e reconheceu diante do seu pai que ele havia errado, que ele havia pecado. Não deixe passar em branco, né, essa oportunidade de você falar com seus filhos, de criar na presença de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? E as palmas longas e glorificam a missão do Senhor. Aleluia. Fique de pé, querido. Vamos estar agradecendo ao Senhor. Deus amado, Deus santo, Pai querido, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, quanto à instrução, à criação dos nossos filhos. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha atuar poderosamente na vida dos teus filhos, na vida dos pais desta igreja, ajudando-nos, Pai, na orientação, na criação, para que os nossos